Olá, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para os meus amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida e a vida de toda a sua família. Mais uma vez estamos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Um vídeo muitíssimo importante. Desde já peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, convide mais amigos para assistir os nossos vídeos, tá? Ativa aí o sininho para receber as notificações e mais vídeos ao qual nós vamos lançar aqui, postar aqui, tá? Desde já também eu lhe convido, você que é novo convertido, que aceitou Jesus há pouco tempo, para estudarmos um assunto bastante interessantíssimo, que é sobre a origem da igreja, tá? Muitas vezes, graças a Deus, a pessoa entra na igreja, aceita Jesus como Salvador, mas precisa aprender o que significa a igreja universal, igreja local, como se deu o início da igreja, tá? O que aconteceu para que Jesus estabelecesse a sua igreja, onde iniciou propriamente dito a igreja, tá? Então são assuntos bastante interessantes para você que é novo convertido e para você que também é estudioso da Bíblia. Eu peço também que se inscreva no nosso canal para nós estudarmos aqui a palavra de Deus, porque é ela o nosso guia principal de fé, tá? A nossa única guia de fé é a palavra de Deus. Então nós vamos estudar sobre a origem da igreja, como iniciou a igreja. Vamos lá? Vamos nos nossos assuntos? Vamos lá. O significado básico da palavra igreja no grego significa eclesia, que significa chamado para fora. Tá? Tem duas coisas aí. A palavra igreja significa chamado para fora. Alguém que foi chamado para fora. Sim, mas chamado por quem? Chamado por Cristo. Tá? Nós fomos chamados por Cristo para fora de quê? Para fora de alguma coisa. Para fora de um conceito religioso que talvez você tenha, tá? E muitas vezes a pessoa diz que nasceu naquele conceito religioso e vai morrer ali e não conhece Jesus Cristo, não conhece a igreja, não conhece o que é salvação, não conhece o que é libertação, não conhece o que é regeneração, santificação, justificação. Então, muitas vezes morre naquele conceito ali e não sai. Mas Cristo está te chamando a partir desse vídeo, nesse dia de hoje, neste momento, Cristo está te chamando para fora desse conceito, ou pode ser para fora de qualquer outra coisa, tá? Lembre-se que Deus disse a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio da tua família, da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Hoje Cristo está te chamando através desse vídeo, tá? Aceita Jesus Cristo como Salvador e tu vai participar da igreja do Senhor, tá bom? Vamos lá. Então, a assembleia, a palavra igreja no grego significa eclesia, ou seja, tirado para fora, chamado para fora, e significa também um ajuntamento, uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas. Pode ser no quesito religioso ou no quesito secular, tá? As palavras, como eu já falei, grega é eclesia. Tem uma palavra também hebraica aqui, que eu não sei citar, uma palavra meio complicada, mas que é traduzida também como ajuntamento de pessoas, assembleia, ajuntamento de pessoas, tá? E se refere a um grupo de pessoas que se juntavam, um grupo de judeus que se juntavam nas sinagogas, tá? No caso da igreja, dos gentios, é um grupo de pessoas que se reuniam, começavam a se reunir nas casas. Lembra que a Bíblia vai dizer, depois que Jesus morreu, a Bíblia vai dizer que os discípulos se reuniam na casa das pessoas, dos próprios discípulos. Então, ali foi um início, não foi o estabelecimento, porque o estabelecimento da igreja é em Atos capítulo 2. Mas o início da igreja iniciou-se ali nas casas. A Bíblia vai dizer que quando Pedro foi preso, os discípulos estavam reunidos na casa, orando para que Pedro fosse liberto. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. A Bíblia também vai dizer que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu na casa onde todos os discípulos estavam e ele soprou o Espírito. Ali foi o início
da igreja, tá? Mas o estabelecimento mesmo da igreja está em Atos capítulo 2, tá bom? Só para você se situar aí no assunto e nós aprendermos de forma bem legal. Então o que que acontece? A palavra igreja, conforme usada na Bíblia Sagrada, se refere à igreja do Novo Testamento, fundada por Jesus Cristo. Isso na parte do Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento também vai falar, vai predizer, né? Vai profetizar o início e o estabelecimento da igreja, mas portanto, no Novo Testamento, aqui fala sobre os seguidores de Cristo. Por quê? Porque só existe igreja com Cristo, tá? É importante que isso seja dito. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então só existe igreja com Cristo. Você não pode considerar a igreja um segmento religioso onde Cristo não for o líder, onde Cristo não for o cabeça. Eu sigo um determinado segmento religioso. Sim, mas quem é o líder desse segmento religioso? Não é Cristo? Então não é igreja. Pode ser chamada de outra coisa, mas não é igreja. Só é igreja se Cristo for o cabeça. Tá? Existem várias religiões, segmentos religiosos, tal, que tira Cristo disso aí. Mas a Bíblia vai confirmar de forma clara que Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Cristo é o cabeça da igreja. Lembrando que na conversa entre Cristo e Pedro, que Cristo pergunta a Pedro: Pedro, quem diz o homem ser o filho do homem? E Pedro diz: olha, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, e outro diz que tu és um profeta, e assim por diante. E Jesus pergunta: e vós, tu, o que tu diz do filho do homem? Para tu, quem é o filho do homem? E Pedro diz: tu és o filho de Deus vivo. E Cristo disse: disseste bem, e sobre esta palavra, não foi sobre Pedro, tá? Porque a ideia de que Pedro é a pedra fundamental da igreja, isso é conversa. Isso é antibíblico. Isso é heresia. Pedro não é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja é Cristo, tá? Ele é o fundador e o cabeça da igreja. Então, quando Pedro responde: tu és o filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, e sobre esta palavra, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. Cristo chama de minha igreja. E nós vamos ver isso aqui ao longo do estudo, tá? Então, a palavra igreja, conforme nesse estudo que nós estamos comentando, se refere à igreja do Novo Testamento fundada por Jesus Cristo. Isso é, uma assembleia de crentes unidos ao corpo espiritual de Cristo pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que isso é bastante interessante, tá? 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, está escrito assim, a palavra de Deus. 12 e 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então Paulo diz aqui que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o corpo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, tá? Que é a terceira pessoa da divindade, tá bom? E formamos um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo nos pegou, nos batizou neste corpo. Existem dois batismos. O batismo com o Espírito Santo, que é o batismo em que a evidência é você falar em línguas estranhas. E o batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo pega o crente, tá? E batiza e leva até o corpo de Cristo. Esse sim é o batismo no Espírito Santo, tá? Existe também a igreja no momento da regeneração, tá? Falamos do batismo do Espírito, onde o Espírito Santo leva a nós para sermos parte do corpo de Cristo, e a igreja também está inserida na regeneração. Isso está em Tito,
A carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3 a 6. Vamos ler? Você que está com a sua Bíblia, abra a Bíblia, por favor, para nós estudarmos, tá? Tito, capítulo 3, versículo 3 a 6 diz assim: Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Paulo diz aqui que a igreja é todos aqueles que foram inseridos na regeneração pelo sangue de Jesus. Nós fomos regenerados. O que é regenerar, professor? Regenerar é alguém que estava sujo e se limpar e tomar um banho, tá? Então tomamos um banho com o quê? Com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele nos lavou, nos purificou, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, tá? Muito interessante isso. Quando individualmente colocam a sua fé no Senhor Jesus como seu Salvador, tá? O crente é todo aquele individualmente que coloca a sua fé em Jesus como seu Salvador, também faz parte da igreja e se encontra em Atos capítulo 16, versículo 31. Não vamos ler para não tomarmos tempo, porque o assunto é longo. Ainda na terra, os cristãos fariam parte de um grupo local de congregados que se encontrava regularmente. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 25. Nós vamos ler isso aqui porque é muito interessante. Hebreus 1 e 25. Veja o que o apóstolo anônimo diz. Hebreus 1 e 25 diz. Aliás, Hebreus 1 e 25, não tem 25. Não tem. Não tem o versículo 25. Eu acho que eu confundi aqui na hora que eu anotei. Tá? Me confundi. Me perdoe. Fala aqui sobre os cristãos que se encontravam regularmente. Fala também sobre para a edificação. Isso é Efésios capítulo 4, versículo 12. Agora nós vamos ler Efésios, eu acredito que eu não errei isso aí. Efésios capítulo 4, versículo 12. Tá? Vamos ler, que é bastante interessante. Efésios 4, capítulo 12, não errei. Está escrito assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação de quê? Edificação da igreja. O corpo de Cristo aí é a igreja. Paulo está falando aqui sobre a formação do obreiro, como o obreiro deve se comportar na sua formação, no seu análise ao estudar, a buscar a palavra de Deus, buscando aqui o aperfeiçoamento, tá? Dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então todo obreiro, todo aquele que faz parte do ministério de Cristo, na obra do Senhor, ele tem que procurar o aperfeiçoamento para edificar o corpo de Cristo. Não é para destruir. Amém? Para edificar o corpo de Cristo. E a questão também da adoração. Isso está em João 4, 24, quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, adorarão a Deus em espírito e em verdade. E participação nas ordenanças. A este grupo, Paulo destinou a maioria das suas epístolas, como, por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja local que estava em Corinto. Tá? Então, Paulo aqui fala sobre a preparação do obreiro na edificação do corpo de Cristo, da igreja. Jesus fala sobre a adoração da igreja, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. Jesus está falando de todos os adoradores do universo, do planeta, tá? Jesus está falando aí da igreja universal, que é a igreja invisível.
E agora nós vamos entender qual a diferença entre igreja universal e igreja local. Tá? Nós congregamos numa igreja local porque aceitamos a Jesus em uma comunidade, em um local, mas invisivelmente nós participamos da igreja universal. E nós vamos entender isso aqui, tá? Qual a diferença da igreja universal e local? Vamos lá. Devemos fazer uma distinção entre a igreja universal, que constitui o corpo invisível de todos os crentes, e a igreja local, que é uma manifestação visível da igreja universal em uma determinada localidade. A igreja universal é constituída de crentes que já estão no céu. A igreja visível é constituída dos que ainda estão na terra. Tá? Da mesma maneira, eu poderia também frisar essa parte aqui, que a igreja universal também é constituída de todos os crentes que estão na terra, mas de forma invisível. Ou seja, aonde você imaginar que tenha um crente, um servo de Deus, ali esse crente faz parte da igreja universal. Tá? Para não deixar dúvida sobre isso aí. Da mesma maneira, frequentemente se faz uma distinção entre a igreja militante e a igreja em repouso. A primeira consiste de crentes vivos e a segunda consiste de crentes que já morreram e foram para a sua herança. Aí sim, igreja em repouso são aqueles que partiram para a glória em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador em vida, que só se aceita Cristo em vida, e depois partiram, esse sim faz parte da igreja em repouso, da igreja invisível, tá? O foco dos discípulos seguintes será tanto o corpo espiritual universal, que é a noiva de Cristo, quanto as manifestações locais de tal corpo. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e Gálatas capítulo 1, versículo 2, Paulo fala de igreja local, igreja na cidade de Corinto e igreja na cidade da Galícia, tá? Tudo isso aí é a igreja local que Paulo está se referindo. É digno de nota que o Novo Testamento jamais usa a palavra igreja em referência a uma estrutura física. Isso é bem importante entender isso aí. Na realidade, os cristãos primitivos não tinham edifícios públicos onde pudessem se reunir. A princípio, eles se reuniam no Templo de Jerusalém, isso está em Atos capítulo 2, versículo 46, e em casas, como eu falei no começo do vídeo, tá? A igreja somente é chamada de edifício em um sentido espiritual. Isso está em Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. É bom ler isso aqui para a gente entender. Pedro chama a igreja aqui de edifício, mas edifício no sentido espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. Pedro diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que... Isso é 2 Pedro, na verdade é 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 2, aliás, versículo 4 a 8. Diz aqui: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que punho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Pedro está falando aqui de uma pedra edificada, pedra essa, nós que somos pedras vivas, Pedro diz. Pedro aqui chama a igreja de vários adjetivos maravilhosos. Pedro nos chama de pedras vivas, aquela que foi reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, assim como Cristo é uma pedra viva, a igreja também é pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus. Tudo isso Pedro chama a igreja de pedra viva, sacerdócio santo e edificados para oferecer sacrifícios espirituais. Tá? Isso também está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós não vamos ler para não tomarmos tempos, mas você pode ler aí na sua casa e anotar aí que a igreja de Cristo é chamada de edifício espiritual. Tá? Vamos lá. Qual é a base bíblica para a doutrina da origem da igreja? Claro, a base bíblica, claro, é aquilo que Cristo fala com Pedro, quando ele diz sobre esta palavra edificarei a minha igreja. E lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é onde se inicia de forma real a igreja do Senhor Jesus. Tá? Da maneira como é usada em referência a uma assembleia de crentes depois do tempo de Cristo, a palavra eclesia veio a significar a igreja cristã, seja em seu sentido universal, ou seja, invisível, ou local, visível. O seu uso não eclesiástico do Novo Testamento inclui referências a uma multidão e à Assembleia de Israelitas do Antigo Testamento. Em praticamente todas as outras ocorrências no Novo Testamento, eclesia se refere a um corpo de crentes em Cristo que adoram e servem a Deus, universal ou local, universal invisível e local visível, tá? Quais as ordenanças de Deus para a igreja? Aqui é tremendo. Como todas as outras obras de Deus, a igreja não é uma ideia tardia. Ele ordenou a igreja desde a eternidade. Uma vez que Deus é eterno e imutável, o que quer que ele deseje, ele desejou imutavelmente desde a eternidade. Ele, Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 2, tá? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É preciso parar um pouquinho aqui para explicar uma coisa muito interessante. Paulo diz assim: ele, Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá, aqui tem a palavra nos elegeu. Eleger vem de eleição, eleitos. O Calvino, trata essa palavra eleitos aí naquilo que ele chamou de predestinação. Que Deus tinha escolhido uns para ser salvo e outros para a perdição. Nisso é antibíblico, isso é heresia. Tá? Deus não escolheu um grupo para ser salvo e outro para ser para a perdição, coisíssima nenhuma. Deus escolheu todo mundo, Deus chamou todo mundo à salvação. Até porque Cristo diz: venha a mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos, tá? Que Deus enviou seu filho, seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa ideia de que um grupo foi salvo, e um grupo foi escolhido para ser salvo e outro para a perdição, isso é doutrina de demônio, isso é heresia, tá bom? Quando Paulo diz, ele nos elegeu, Paulo está se referindo aqui à igreja universal. Ele nos elegeu, ou seja, todo aquele que aceita Cristo é batizado no corpo de Cristo, adentra a fazer parte do corpo de Cristo e esse sim é eleito, faz parte da eleição que Paulo se refere. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a igreja já estava predestinada, já estava criada na pré-existência de Deus, antes da fundação do mundo. Paulo fala isso em Efésios e em Coríntios. Os decretos de Deus são eternos e finais. Isso está em Romanos capítulo 11 e 29. Ele é a origem e o iniciador de toda a salvação, inclusive dos crentes da igreja do Novo Testamento,
pois somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele conhecia não somente a igreja em geral, mas também cada pessoa em particular que faria parte dela. A sua presciência é infalível. Deus não falha. Assim como Deus não falha, a igreja de Deus, a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo também não deve falhar e não falha, tá? E a sua providência é específica e detalhada. Aqui é uma coisa interessante e maravilhosa. Assim como Deus é eterno, a igreja é eterna. Existem 3 coisas eternas que devemos ter conhecimento disso aqui, tá? Primeiro, a igreja do Senhor é eterna, porque Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Segundo, a palavra do Senhor é eterna. E terceiro, Israel. Tá? Israel. Por que Israel? Porque Israel, na grande tribulação, quando se voltar para Cristo, reconhecer Cristo como seu Messias, reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, Israel receberá de novo a salvação que tanto Deus prometeu à nação de Israel. Tá? Então a igreja é eterna, a Bíblia é eterna e Israel é eterno. Israel hoje está afastado dos planos de Deus porque não reconheceu Cristo como Salvador. Mas quando Israel reconhecer a Cristo, quando Israel aceitar a Cristo como seu Messias, aí Israel entrará de volta aos planos de salvação de Deus. Tá bom? Então isso é muito interessante entender aqui. Alguém pode até achar estranho. Porque falou que Israel é eterno? Está na Bíblia. Tá? Está na Bíblia. O fundamento do Antigo Testamento para a igreja. Agora a gente vai ver o que o Antigo Testamento falava em relação aos fundamentos da igreja. Embora terrenamente a igreja tenha começado depois do tempo de Cristo, o Antigo Testamento fez preparativos para ela. A igreja, ordenada por Deus desde a eternidade, também começou de maneira predeterminada. Assim, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Paulo está se referindo aqui que desde a sua pré-eternidade, já na sua pré-existência, o Antigo Testamento já se referia à igreja de Cristo. Todos aqueles que aceitassem a Cristo como Salvador, receberia a adoção de filhos. Glória a Deus por isso. O Antigo Testamento prediz um tempo vindouro das bênçãos para os gentios. O que é a igreja, irmão Márcio? A igreja é a reunião de gentios, tá? Comprado pelo sangue de Cristo. A igreja envolve um mistério que não foi compreendido no Antigo Testamento. Em Efésios 3, 1 a 5 e Colossenses 1 e 26, isso aqui eu vou ler porque isso é maravilhoso. A igreja é um mistério que não foi compreendido no Antigo Testamento. Efésios, vê que coisa maravilhosa. Por isso, meus irmãos, por isso que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, ela tem que ser o nosso alimento cotidiano, tá? Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Paulo está se referindo aqui o seguinte: este mistério que Paulo está se referindo, a dispensação da graça, é a igreja. É a igreja. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Que causa Paulo está falando? Pela reunião, o restabelecimento da igreja, a reunião de todos os gentios
que foram comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26, Paulo também se refere à igreja como um mistério de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? A igreja. Glória a Deus por isso, que a igreja foi um mistério que não foi compreendido no Antigo Testamento. E eu afirmo aqui, eu assumo a responsabilidade de afirmar que se a igreja fosse compreendida no Antigo Testamento, talvez não haveria, talvez, eu digo isso talvez porque não estou afirmando, isso é apenas uma suposição, talvez não haveria salvação para os gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo, a Bíblia diz que Cristo veio para os seus. Não está escrito assim? Está escrito assim. A não ser que alguém me prove ao contrário. Cristo veio para os seus. Quem é os seus aí? Os judeus. Até porque nas palavras dele, quando ele conversa com a mulher cananeia, ele diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Cristo veio para os judeus. Mas como estes judeus o rejeitaram, todo aquele que aceitaram a Cristo como Salvador, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Quem é esses? Os gentios. É aqueles mesmo que Paulo, quando está pregando, eu não recordo agora a cidade, Paulo está pregando em uma certa cidade e os judeus deram as costas para Paulo. E Paulo diz assim: já que vocês se acham indignos da salvação, eu me voltarei para os gentios. Já que vocês não aceitam a palavra da salvação, eu vou agora para os gentios. Então, graças a Deus que o Antigo Testamento, os profetas, os servos de Deus do Antigo Testamento não compreenderam esse mistério. Porque o mistério só foi revelado por Deus a Paulo e aos apóstolos de Cristo. E graças a Deus chegou até nós. Glória a Deus por isso. Nós temos que dar glória a Deus todos os dias por isso. Não porque Israel o rejeitou, mas porque ao rejeitar, Israel abriu uma porta para que nós adentrássemos ao plano da salvação de Deus. É o que está escrito. A Bíblia diz que Deus mostrou a Pedro um lençol vindo do céu com vários animais ali. E disse: Pedro, mata e come. Pedro disse: Senhor, eu não posso comer coisa imunda. Na minha boca nunca entrou coisa imunda. Claro, ele é um judeu. O judeu tem a sua lei com os seus alimentos, chamado de kashrut, que são os alimentos escolhidos, os alimentos que eles chamam de alimentos sagrados. Eles não comem todo tipo de coisa, como carne de porco, como animais com patas fendidas e assim por diante, e outras coisas. Então Pedro, quando viu aquela imagem, aquela visão, Pedro disse: Senhor, na minha boca nunca entrou coisa impura e imunda. Só que aquela visão ali, aquela imagem ali, é uma tipologia dos gentios, que Deus estava dizendo a Pedro: Pedro, abre o teu coração. Esquece essa questão religiosa, essa questão de tradição, essas questões, esquece um pouquinho isso aí. E abre o teu coração, porque o que eu estou te mostrando é uma revelação de que eu vou chamar dos 4 cantos da terra aqueles que os judeus chamam de impuro e que os judeus rejeitam. Então os judeus nos chamavam, e até hoje os judeus ortodoxos não come perto de um gentio, não se senta onde o gentio senta, não frequenta restaurante de gentios, nem sequer eu não vou a esse extremo, mas tem judeu ortodoxo que nem sequer fala com gentio, porque na cabeça deles nós somos imundos, impuros. Então Pedro diz: na minha boca nunca comi coisa impura e imunda. Pedro disse: não chame aquilo de imundo que eu purifiquei. Aliás, Deus disse a Pedro: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Ali eram os gentios.
Só que Pedro tinha esquecido que momentos antes na sua vida, Jesus tinha dado a chave dos céus. A Igreja Católica, a Igreja Romana, tem uma interpretação muito deturpada sobre essa questão de chave dos céus. Na verdade, a chave dos céus que Cristo deu a Pedro foi para que Pedro fosse o responsável por abrir a porta da salvação para o gentio. Porque o primeiro judeu a evangelizar o gentio, quem foi? Pedro. Quando foi à casa de Cornélio. Chegando lá, Pedro disse, olha, vocês sabem que eu não deveria estar aqui, né? Que eu sou um judeu, você é um gentio. Eu não deveria estar aqui, mas, glória a Deus, porque existe esse mas Deus me mandou aqui através de uma visão. Oh, glória. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então Jesus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui dizendo que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Glória a Deus. Deus estava então fazendo preparativos para a igreja apesar disto. Ou seja, lá, antes mesmo que houvesse mundo, antes mesmo que tudo fosse criado, Deus já tinha criado a igreja na sua pré-existência. E glorifique a Deus porque você faz parte desse projeto divino. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso aqui. Esse projeto divino, esse mistério divino que Deus criou antes da fundação de todas as coisas, eu e você já fazíamos parte desse projeto. Por quê? Porque Cristo disse na sua oração sacerdotal, Pai, eu te glorifico por todos aqueles que me deste, mas não só pelo que me deste, mas aqueles que hão de me dar. E eu oro não só por este, isso está em João capítulo 17, não oro só por este, mas por todos aqueles, glória a Deus, todos aqueles, aleluia, se referindo a nós, que em pleno século 21, nós estaríamos glorificando a Deus pelas suas bênçãos, pela sua escolha, pela sua maravilhosa graça, pela sua maravilhosa misericórdia que foi derramada sobre nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Também eram planos para a igreja que seria edificada em Cristo, ou seja, planos para a igreja, esses planos que já estavam antes da fundação do mundo. Acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Está em Isaías capítulo 11, versículo 10. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Que nome é este? Que nome é este? Igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Igreja. O profeta Isaías disse isso há 700 anos antes do nascimento de Cristo. Do nascimento virginal de Cristo. O profeta Isaías disse que Deus, aleluia, Deus já tinha estabelecido a sua justiça e a sua glória, e que os povos, as nações, chamariam essa glória por um nome novo. Um nome novo. Isaías 62, versículo 2. Igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui enquanto eu estou ministrando esta palavra. Glória a Deus. O Antigo Testamento também prediz a semente espiritual de Abraão. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja está incluída neste processo. Alguns destas bênçãos, por intermédio de Abraão, são herança dos crentes do Novo Testamento. Nós, os membros da igreja, somos a semente espiritual de Abraão. Glória a Deus. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Isso se encontra em Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Glória a Deus. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a igreja, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Cristo nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Isso é Paulo falando em Gálatas capítulo 3, versículos 7 a 14. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sinto que tem pessoas que estão me ouvindo, me assistindo aí, que sentem uma alegria tão maravilhosa dentro de si, por fazer parte dessa igreja universal e igreja local, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Você que foi comprado e remido pelo sangue de Jesus, glorifique a Ele, porque Deus te deu uma oportunidade maravilhosa. Deus te deu uma oportunidade de fazer parte de um povo eleito antes mesmo da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes de você ter vida, antes de você ser gerado no teu ventre, no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido, Deus já tinha te separado, Deus já tinha te feito filhos de Deus por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. O Antigo Testamento também prediz um novo concerto. Além disto, o Antigo Testamento prediz um novo concerto, que é aplicado à igreja no Novo Testamento. Eis que dias vêm. Isso está escrito aonde? Em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deixa eu explicar uma coisa tremenda aqui quando a Bíblia faz uma separação entre a casa de Israel e a casa de Judá. Preste atenção. A Bíblia separa também a palavra Jacó e Israel no mesmo versículo. Jacó está se referindo ao povo espiritual. Israel está se referindo ao povo físico. Então, quando o versículo engloba esses dois termos, Israel e Jacó, no mesmo termo, no mesmo versículo, Deus está se referindo, está dando uma mensagem para o povo físico, para que esses ouvidos carnais aqui ouçam, mas também Deus está falando para que os ouvidos espirituais escutem. É o que a Bíblia diz quando Jesus fala às igrejas da Ásia e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sim, tá, se alguém fala comigo e eu tenho esses ouvidos, já estou ouvindo, já estou escutando. Mas quando Cristo fala quem tem ouvidos ouça, Cristo está falando no sentido espiritual. Cristo está dizendo: vocês têm ouvidos materiais, mas espiritualmente vocês não escutam o que eu estou falando. Nesse caso aqui, a Bíblia diz: eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. Alguém pode dizer assim, sim, mas Judá não era Israel? Judá não foi uma das tribos de Israel e não fazia parte? Tudo não foi Jacó e filho de Jacó? Mas deixa eu explicar uma coisa maravilhosa aqui. Jeremias está dizendo que nos últimos dias Deus faria um concerto com a casa de Israel, ou seja, com o povo de Israel, mas também faria um concerto com a casa de Judá, e que de Judá sairia alguém que levasse o novo povo para ser incluído nesse aqui, para ser enxertado nesse aqui. Um concerto com a casa de Judá é que Deus encarnaria num corpo humano, nasceria na tribo de Judá e escolheria um povo separado para levar a ser enxertado nesse aqui. Por isso que Paulo diz que a salvação através de Cristo na cruz do Calvário é tanto para o judeu como para o grego. O grego aí é o gentio, tanto para o judeu como para o gentio. E que lá em Efésios ele diz que os dois se tornaram um povo só. Então, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, os judeus, mas também com a casa de Judá, que é o gentio. Escolhido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não conforme o concerto que fiz com seus pais lá no deserto, no Egito, no deserto, e quando chegar na terra de Canaã. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias está dizendo que Deus fez um novo concerto com Israel, mas também com os gentios. E os gentios, Paulo diz em Romanos capítulo 11, foi enxertado. Nós fomos enxertados em Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus, citando este texto, acrescenta, dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ou seja, ele dizendo que o primeiro concerto lá não teve mais valor, mas porém o novo concerto, isso descrito por Jeremias, se referindo ao concerto que Deus fez com a casa de Judá, incluindo o Novo Testamento, é um novo concerto, o concerto da aliança, o concerto do sangue de Cristo, derramado, estabelecido pelo sangue de Cristo. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Isso está em Hebreus 8:13. As bênçãos deste concerto são vividas pela igreja por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 14. E da lei interior escrita no seu coração, segundo aos Coríntios, capítulo 3, ao capítulo 6, você vai ver Paulo se referindo a isso aí. Isaías viu este concerto conectado com a vinda do Messias. Isso se encontra em Isaías capítulo 42, versículo 6 e 7. Eu gostaria de ler isso aqui, porque isso é tremendo. Se eu não anotei errado, claro, né? Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, abra a Bíblia. Isaías capítulo 42. Deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 42. Isaías 42, 6 e 7 diz assim, a palavra de Deus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Ó, luz dos gentios. Quem é a luz dos gentios? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sétimo, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui éramos nós, estávamos cegos, mas Jesus Cristo abriu nossos olhos através do Evangelho. Nós éramos presos,
Nós éramos presos, escravos do diabo, do pecado, mas Jesus Cristo nos libertou através do seu sangue, da sua morte na cruz do Calvário. Em Isaías, capítulo 49, ainda o versículo 28, está escrito assim uma coisa bastante interessante também. A Bíblia toda é maravilhosa. 49, versículo 28, diz a palavra de Deus. Capítulo 49, versículo 28. Anotei mais uma vez errado. 49, versículo 28. Não tem. O 49 vai até o versículo 26. Anotei errado de novo. Me perdoe. Jesus, o Messias, celebrou um novo concerto com os seus discípulos na última ceia. Tá? Glória a Deus. Consequentemente, todos os preparativos do Antigo Testamento para Cristo também foram preparativos para a igreja, sobre o fundamento que é o próprio Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8. Ele é o Redentor prometido dos judeus e dos gentios, como prometido de modo geral a Abraão, Gênesis 2 e 3, e mencionado especificamente pelos profetas. Disse mais o Senhor: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel. Veja, Jacó e Israel no mesmo versículo. Também te dei por luz dos gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. É capítulo 49, Isaías 49, versículo 6. Esse é o versículo que eu queria ler para vocês, que eu anotei anteriormente e eu errei. Não tem 49 e 28. É 49, versículo 6. Eu te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Jesus. Deus deu Jesus para ser a luz dos gentios, para ser a salvação até a extremidade da terra. Mas, quando diz luz dos gentios e extremidade da terra, você vai ver que a igreja também tem essa função. Por quê? Porque Cristo escolheu, Cristo chamou Pedro para ser o primeiro a evangelizar os gentios, também chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, a luz dos gentios, e levar a palavra, mandou que a palavra fosse levada a toda a extremidade da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, mais uma vez, desfaz a doutrina da predestinação. Pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, a salvação é levada a todo mundo. Deus não escolheu um grupo para ser salvo e outro para ir para a perdição eterna. Não, pelo contrário. Deus quer... Paulo diz a Timóteo ou a Tito, se não me engano, eu acho que é Tito, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Amém? Glória a Deus. Outra vez, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isaías capítulo 6, versículo 3. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, e te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios. Em resumo, não era um mistério no Antigo Testamento que os gentios fossem trazidos à comunidade redimida de Deus. Era um mistério como judeus e gentios seriam unidos como co-herdeiros em um único corpo, a igreja de Cristo. Eu quero encerrar com isso aqui. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto sobre o estabelecimento da igreja, como se estabeleceu, como Cristo fundou a sua igreja. Mas eu quero encerrar esse vídeo aqui por enquanto. Deus te escolheu para que você fosse parte do corpo de Cristo. Para que você fosse parte da igreja, tanto universal como local de Cristo. E você deve honrar esse chamado. Você deve honrar, você deve respeitar, você deve glorificar, você deve se portar com reverência a Deus, porque você faz parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo é um privilégio para poucos.
Por que para poucos? Porque muitos entram nesse corpo e depois saem, nem sequer conhecer, ter a oportunidade de conhecer esse privilégio. Quantas pessoas que serviram a Deus, sentiram a presença de Deus, que foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados no corpo de Cristo e hoje estão no mundo desviado, afastado dos caminhos do Senhor, sem nem sequer conhecer esse mistério que Paulo diz que estava oculto das nações, oculto do Antigo Testamento, mas que foi revelado agora aos santos apóstolos. Portanto, glorificamos a Deus por isso. Glorificamos a Cristo, porque na cruz do Calvário, Cristo nos redimiu, Cristo nos pôs, nos colocou de volta no corpo universal da igreja. Paulo diz que ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz do Filho do seu amor. Cristo nos deu uma vida de luz. Cristo nos tirou das trevas. Cristo nos resgatou. Nós estávamos presos, Cristo nos libertou. Portanto, eu quero encerrar esse vídeo te pedindo, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, aceite a Cristo imediatamente. Corra aos pés do Senhor, porque você está sendo chamado para fazer parte do corpo universal e local de Cristo. Aceita Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário e não foi em vão. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Eu quero te desejar um maravilhoso dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus te dê oportunidades maravilhosas para que você entregue de volta a sua vida a Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Se gostou, compartilha, comenta, dá um like aí, se inscreve aí no canal e vamos estudar a palavra de Deus, que eu senti a presença de Deus enquanto eu estava falando essas palavras. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.